Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia juntos e juntas, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento como seguidores de Jesus de Nazaré. Você é meu convidado, a minha convidada especial para estarmos juntos nesta jornada. E eu espero que você se sinta muito bem com a gente. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. E me encanta cada dia que eu elaboro uma lição, eu fico encantado com a riqueza de conteúdo que esse livro tem nos proporcionado. E hoje temos uma lição muito grande, muito extensa, que é sobre um assunto que interessa a todas as pessoas, que é a questão econômico-financeira. Vamos aprender juntos, vamos seguir juntos aqui. Eu nem vou demorar aqui para colocar a nossa apresentação, porque eu quero que você acompanhe cada momento dessa aula para o seu aprendizado, o seu aperfeiçoamento. Saber lidar com o dinheiro é uma das grandes sabedorias da vida. E o livro de Provérbios nos ajuda a fazer isso. Vamos então para a nossa apresentação. Estudos no livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. Esse é o nosso estudo que estamos acompanhando já desde o mês de agosto. São 20 aulas. Aliás, eu vou colocar mais uma, porque eu entendi que precisamos de ampliar o nosso conhecimento. E depois, no final, eu vou dizer qual é a nossa próxima aula. Você que vai baixar a apostila hoje, ela está aqui embaixo no nosso canal. Você pode baixar no nosso blog, no blog da igreja, no meu blog pessoal, e pode acompanhar a leitura desse material. Como já disse aqui muitas vezes, esse material está sendo elaborado semana após semana. Está quase terminando, porque estamos quase terminando a nossa sequência de estudos em Provérbios. Ela foi primeiramente planejada para 20 aulas, mas vai ter 21 aulas. 21! Acho que é um dos maiores estudos que eu já elaborei aqui em nosso programa de estudo bíblico à distância. Bom, gente, a nossa aula de hoje já é a de número 19. Portanto, faltam apenas 2 aulas para nós terminarmos esta jornada. Se você seguiu a gente até aqui, quero dar os parabéns a você e agradecer pela sua confiança. Aproveite aí para seguir o nosso canal, aproveite para curtir essa transmissão e compartilhe o link dessa transmissão com os seus amigos, seus familiares, com seus irmãos na fé, em todas as suas redes sociais. Bom, o nosso assunto hoje é economia, um assunto que está em dia, está na crista da onda. Todo mundo está interessado em melhorar a sua condição financeira. E fazer isso é um ato de sabedoria, tem a ver com a nossa sabedoria de vida. Por isso que vamos estudar sobre esse tema dentro do livro de Provérbios. Aliás, esse é um dos temas mais rebuscados que nós vamos encontrar no livro de Provérbios. Eu separei um versículo para a gente pensar nisso. E é interessante que a gente está falando de dinheiro, mas o livro de Provérbios diz uma outra coisa que é mais importante. Veja só. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Esse é um assunto que nos interessa. Esse é um assunto que importa para mim e para você. Porque o dinheiro é um recurso necessário. Ninguém consegue hoje fazer qualquer coisa na vida
sem ter recursos financeiros, sem ter uma base financeira para poder ter segurança. E vem em Provérbios e diz, olha, tem coisas que são mais importantes do que o dinheiro. É bem verdade que a gente vive num tempo que supervaloriza a posse de recursos naturais e, às vezes, até o acúmulo, aquela condição de ter mais do que os outros, mais do que precisa para a sua própria subsistência. Mas aí vem Provérbio e diz, olha, sabe o que você precisa mesmo? Você precisa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Isso é melhor do que ter dinheiro. Você tem dúvida disso? Eu não. Eu sei que é melhor você dormir tranquilo, recostar a sua cabeça no travesseiro em paz, sabendo que você fez a coisa certa, que você está com a sua consciência tranquila, sempre, em todas as condições. E é isso que Provérbios chama a gente para fazer. Você não está proibido de ter dinheiro, isso não é pecado. Ser rico, ter riqueza, não é pecado nenhum, mas é preciso ter prudência, sabedoria, bom senso para a gente procurar o sustento necessário para a nossa vida. É uma aula que vai ajudar muito a gente. Eu li recentemente um artigo na revista Forbes, que é uma revista de economia, uma revista do ano de 2023, em que o articulista ele comenta sobre como o livro de Provérbios trata do dinheiro. E ele ficou interessado sobre esse assunto. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que o livro de Provérbios tem mais de 130 versículos que tratam da questão financeira. E é isso que nós vamos ver aqui. Você vai ver que tem muita coisa, muita informação importante que nós precisamos explorar juntos e juntas aqui. Vamos então à nossa aula agora, o nosso conteúdo. Bom, eu descubro nesse estudo que o livro de Provérbios apresenta princípios importantíssimos para a gente poder lidar com o dinheiro com sabedoria, voltado para que ele nos ajude a resolver os nossos problemas financeiros. É importante a gente entender que o uso do dinheiro, o uso dos recursos financeiros, tem a ver com isso mesmo que você precisa, alcançar a prosperidade e o bem-estar. Não há nenhum mal nisso, tá bom, gente? A gente foi bombardeado com uma certa teologia da prosperidade que deturpa o sentido da prosperidade. Mas a prosperidade é um tema bíblico. E o livro de Provérbios nos ensina a buscar a prosperidade de uma maneira mais saudável, eficiente, com sabedoria e relacionada ao bem-estar. E isso está presente, por exemplo, no capítulo 8, versos 10 e 11. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que a prata. Isso é a sabedoria dizendo para a gente de que aquilo que eu mais preciso na vida não é ter muito dinheiro, mas é ter muita sabedoria para poder lidar com as circunstâncias da vida. O livro de Provérbios, então, oferece uma orientação que é segura, que é saudável e tem a ver com essa economia, com essa vida financeira que pode ser aplicada em qualquer época, inclusive a nossa, marcada por essa ganância, por essa busca de recursos financeiros em quantidade. Provérbios capítulo 14, versos 23 e 24 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Bom entender isso, porque a riqueza ela está ligada a uma certa sabedoria,
Aliás, eu diria, uma certa riqueza está ligada a uma certa sabedoria. E isso é importante para nós. Lidar com o dinheiro de forma prudente, com bom senso, envolve aquilo que as pessoas chamam de sabedoria financeira. Há muitos orientadores de finanças na internet. Você vai encontrar vários explicando como alcançar o seu primeiro milhão de forma rápida. E, na verdade, todos esses programas visam atender a interesses de financeiras, de corretoras de valores financeiros, que lidam com bolsa de valores, com sistema bancário. Então, eles querem que você faça esse esforço de investir, de poupar em determinadas moedas, mas quem está ganhando de fato rios de dinheiro são eles. Claro que você ganha um pouquinho, é uma maneira de você juntar dinheiro sábia, mas essa sabedoria financeira vai além disso, vai além do que esses orientadores de finanças fazem na internet. É preciso mais do que isso, é preciso ter sabedoria financeira. E isso requer um bom planejamento e muito empenho de quem quer lidar melhor com as suas finanças. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O livro de Provérbios, ele vai dar ênfase à conquista financeira que se dá através do trabalho árduo. Existem várias formas hoje de você ficar rico. Nem todas são honestas. Então você pode ficar rico com uma herança de algum parente rico que você tem. Você pode ficar rico se você se tornar um jogador de futebol de um grande time. Você pode ficar rico se tornar um político ou se tornar até um criminoso do crime organizado. Nenhum desses é seguro, nenhum desses você pode conseguir. Por isso que Provérbios diz que a maneira mais segura de você se tornar rico ou de você conquistar o seu dinheiro é através do trabalho, através do esforço. E não é qualquer trabalho, é o trabalho árduo. E como você faz isso? Evitando dívidas, poupando e investindo. É assim, essa é a fórmula. Trabalhar, evitar dívidas, poupar e investir. A matemática de Provérbios é essa, é como você se enriquece. E isso vai estar presente em todo o livro. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13:11. Veja aqui, lição maravilhosa, simples, rápida. Você vai colocando um pouquinho de cada vez no seu cofrinho e você em breve terá bastante, o suficiente para uma vida segura. Os conceitos de economia que estão presentes no livro de Provérbios têm uma outra matriz diferente do mercado que nós vivemos hoje, desse mundo dominado pelo capital, como é o nosso tempo. A compreensão de Provérbios é que o recurso que nós temos, toda a riqueza que nós possuímos, ela vem de Deus. E se vem de Deus, tudo deve ser consagrado a Ele. E esse é um princípio básico, orientador de toda a nossa vida. Tudo é do Senhor e nós devemos gratidão a Ele, consagrando tudo aquilo que temos ao Senhor. Já que tudo é dele, tudo deve ser consagrado. Esse é o princípio. Eu me lembro de um curso de mordomia que nós fizemos numa igreja que eu pastoreava logo no começo do meu ministério, e o pregador convidado, ele deu essa lição básica. O que é dinheiro?
O que é finanças? O que é controle financeiro? É essa base. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele e ele me permite conquistar isso para o meu próprio sustento. Diz o livro de Provérbios: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com o que você tem. Glorifique ao Senhor com a sua conta bancária. Glorifique ao Senhor com o seu salário, com a sua renda. Isso é ato de sabedoria, você reconhecer que o que você tem pertence ao Senhor e foi Ele quem te deu condições de conquistar. A organização da vida financeira, então, passa a ser uma prioridade para que você consiga realizar qualquer projeto de vida. Tudo que você precisa nessa vida envolve alguma finança. Se você vai passear, se você vai levar o filho para tomar um sorvete, se você vai caminhar na praia, tudo tem uma questão financeira envolvida. Isso vai desde a obtenção de um bem que você deseja, você quer ter um carro, isso envolve finanças. E você quer ter uma casa própria, isso envolve finanças. Você quer ler um livro, isso envolve finanças. Quer tomar um cafezinho, isso envolve finanças. E vai até a construção da sua família. Aquilo que você vai deixar de herança para os seus filhos, para os seus netos. Para tudo o que se pretende conquistar na vida, é preciso que haja um preparo financeiro. Essa é uma matemática aí, que a gente observa muito nas pessoas de alto padrão aquisitivo. Porque as pessoas que pensam financeiramente entendem que para tudo que eu preciso na vida, eu preciso me preparar financeiramente. Quero fazer um curso, quero aperfeiçoar o meu idioma, falar um novo idioma. Para tudo na vida, precisamos de um preparo financeiro. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. É o que diz o livro de Provérbios. Você quer ter uma casa? Então se planeje aí, se prepare. Sonhe com o futuro. Uma vez me chamaram e disseram, você é uma pessoa precavida, porque fica olhando lá na frente e esquece do presente. Essa é uma opção que eu fiz na minha vida, de guardar para depois, para que eu possa, no futuro, desfrutar de alguma coisa. Eu não tenho ganância nenhuma, mas eu entendo que eu preciso me preparar para um futuro melhor. E é isso que faz a vida financeira funcionar. A economia daquela sociedade hebraica, israelita, da qual os autores de Provérbios participavam, era uma sociedade essencialmente agropastoril, dominada pela agricultura, pelo cuidado de ovelhas, baseada, então, numa subsistência. Eles não tinham aquela monocultura para exportação. Tudo que eles produziam era para o consumo deles, voltada para o atendimento das necessidades básicas de alimento, vestuário e segurança das pessoas. Então, tudo que eles possuíam, tudo que eles plantavam, tudo que eles criavam era voltado para a sua própria subsistência. Diz Provérbios: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Se a cultura era para a subsistência, então, para que eu possa comer, eu preciso ter acesso àquilo que eu plantei, àquilo que eu criei, e sou eu que vou fazer isso, e vou partilhar isso com a minha comunidade, com as pessoas com as quais eu convivo. O que se buscava naquele contexto socioeconômico era o equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. Então, se eu colhi
uma quantidade de trigo para comer durante um mês, eu só vou comer durante um mês. Eu não posso querer comer tudo antes de terminar o mês. E nem acreditar que isso vai dar para depois, a menos que eu economize. Embora esse trabalho fosse fundamental, os resultados dependiam, em última instância, das relações com o clima, com a natureza e, acima de tudo, com as bênçãos divinas para poder fazer multiplicar a plantação, a geração de leite, de lã e de carne para toda a comunidade. E eles aprenderam logo cedo a respeitar os ciclos da natureza, porque se eles explorassem muito a natureza, era possível que chegasse a um momento de esgotamento e eles não tivessem mais. E aconteceram muitas fases de escassez de alimento, de fome nas localidades. Então era preciso entender quando é que vem a época da chuva, quando é a época do frio, quando é a época que o solo está mais fértil. Mas também eles precisavam entender que o princípio básico para colher e plantar estava ligado ao temor do Senhor. Por isso até que eles tinham festas sazonais, festas da colheita, festas de consagração do trigo, do vinho e de tudo aquilo que eles conseguiam colher. Diz Provérbios 10:4: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, essa diligência das mãos, esse esforço feito pela coletividade para que tivesse sustento para todos, era o fator de enriquecimento. Há um outro trecho de Provérbios que também fala sobre isso. Provérbios 14:4, que diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Então, esse cuidado com os animais, cuidado com a força do trabalho, para que eles tivessem recursos sempre. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. O livro de Provérbios não trata o dinheiro como um fim em si mesmo, mas como um meio ou um instrumento para que se possa adquirir o que é necessário para uma vida justa, digna. Então, o dinheiro, nesse sentido, ele tanto pode ser uma bênção para me ajudar a ser uma pessoa que viva com dignidade, mas pode ser uma grande armadilha para a minha vida, em que eu possa experimentar uma fase complicada de ganância, de esbanjamento, de sovinice, tantas coisas que envolvem o comportamento humano em relação ao dinheiro. Provérbios 17:16 diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O dinheiro ele deve ser sempre conquistado com trabalho. Mas para que isso aconteça, é preciso haver também honestidade, dignidade, justiça. Provérbios lembra que o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Então, todo recurso financeiro adquirido de forma desonesta é um engano. É um equívoco você acreditar que aquele dinheiro que é conseguido desonestamente vai te fazer bem. Provérbios 21:6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Há uma figura muito interessante lá no começo do livro de Provérbios que fala sobre a violência
de conquistar aquilo que é do outro por ganância, por inveja, de forma violenta. E o pai aconselha o filho para evitar esse tipo de companhia que quer conseguir aquilo que é do outro de forma violenta. Então, usa ali uma figura para se referir a quem alcança a riqueza de forma gananciosa. É a metáfora do pássaro, que vê uma armadilha sendo montada para ele. E aí, como ele sabe que a armadilha é para ele, ele não chega lá para poder cair na armadilha. Ele não se aproxima dessa. Está em Provérbios 1,17. E essa metáfora é usada para dizer que os recursos obtidos com ganância e cobiça são enganosos. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Usar o dinheiro equivocadamente também é um problema. O mau uso dos recursos financeiros coloca em risco toda a vida da família, todos os familiares. É o caso do pródigo, né? Daquele que não tem controle nos seus gastos. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Então, problemas morais relacionados ao dinheiro podem causar muita tristeza para a vida da família. A preocupação com o uso do dinheiro, então, envolve uma preocupação com os sistemas bancários, os sistemas financeiros. Existia banco naquela época? Bom, existiam os empréstimos, existiam aqueles agiotas, né, que faziam empréstimos e exigiam fianças. Então, se você vai se preocupar com o dinheiro, se preocupa também com essa relação do crediário, com os empréstimos e fianças. Provérbios 6, de 1 a 3, diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Desfaça esse negócio. Esse negócio de emprestar dinheiro, esse negócio de ser fiador, não é um caminho seguro. E você deve evitar isso o máximo que puder. É preciso ter muito cuidado ao se fazer empréstimos ou se tornar fiador de alguém. Isso pode ser sinônimo de falta de juízo de quem faz essas coisas. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Não vale a pena colocar em risco suas conquistas para ser fiador de qualquer pessoa, principalmente um estrangeiro, quem você não conhece, que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Então, havia muito rigor com quem colocava o seu nome, sua credibilidade em risco com pessoas estranhas. É preciso saber com quem a gente faz acordo. É preciso ter noção dos riscos que isso envolve. Olha o que o provérbio diz ainda, Provérbios 22, 26 a 27. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? São preocupações vivas, né, sobre a questão financeira. Agora, isso não deve servir de desculpa para você não ajudar as pessoas. Eu tenho esse princípio. Se eu posso ajudar, eu ajudo.
mas eu não me arrisco em fazer empréstimos ou ser fiador de pessoas que eu não conheço ou não tenho uma confiança. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Então, se você pode ajudar, ajude. O livro de Provérbios entende que a riqueza, ela é, na verdade, uma ilusão. Não há uma materialidade na riqueza. Isso requer muita sabedoria para que você possa conquistar algo que vale a pena você possuir, que vale a pena você manter. Mas é claro que ser rico é melhor do que ser pobre. Concorda comigo? Riqueza é sempre melhor que pobreza. E o livro de Provérbios ensina isso. Mas a riqueza envolve alguns equívocos. Vejam alguns desses equívocos que Provérbios apresenta. Primeiro, a riqueza sem justiça é um engano. Você ser rico sem ser justo, a sua riqueza não vai durar muito, não. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Segundo, a riqueza oferece uma compreensão ilusória da realidade. Você acha que é melhor que todo mundo só porque você tem, só porque você possui. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Está enganado. Se alguém quiser te fazer mal, vai fazer com toda a tua riqueza. Vai te trapacear direitinho. Isso não te dá garantia nenhuma de segurança. Terceiro, a riqueza atrai falsas amizades. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Então é muito fácil você ter amigos quando tem o que oferecer, e isso atrai muitas pessoas. Quarto, a riqueza não é sinônimo de sabedoria ou de discernimento. Você não é rico porque sabe mais do que os outros. Você não é rico só porque você tem discernimento. Os motivos são outros. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quinto, a riqueza não proporciona segurança. As riquezas de um homem não servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Há uma riqueza que vale a pena ser possuída. Qual é a riqueza que vale a pena a ser possuída? Aquela que resulta das bênçãos divinas para a nossa vida. A bênção do Senhor traz riqueza sempre e não inclui dor alguma. Guarde esse versículo. Se é bênção para a sua vida, isso não te faz sofrer. Isso não te ameaça. Isso não deixa você inseguro. A bênção do Senhor só faz bem. Mas que essa riqueza, além de ser resultado da bênção do Senhor, ela também só acontece, não acontece de forma assim, caindo do céu. Dinheiro não cai do céu. É preciso que haja um planejamento cuidadoso com o auxílio de uma consultoria segura, caso você queira alcançar muito. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Muitos entendem que ter riqueza é o fator mais importante da vida, mas o livro de Provérbios aponta para outros valores ainda mais nobres do que ter dinheiro. Vamos ver que valores são esses. O valor de ser misericordioso. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Outro valor inestimável, que é mais nobre do que ter dinheiro. Ser sincero com todos e todas. Muitos adulam o governante
e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Falta de sinceridade, né? Falta de parceria. É preciso ser justo. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. É preciso ser autêntico. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fugir e do que fingir ser alguém e não ter comida. É preciso ser sóbrio, simples, ter uma vida mais simples. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. E é preciso também dar prioridade à família. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O livro de Provérbios enfatiza o cuidado com os mais pobres. E eu quero deixar um destaque aqui para isso, para que você não entenda que falar de pobreza tem a ver com ideologia. A Bíblia ensina a gente a estar ao lado dos mais pobres, não dos ricos e poderosos. Desculpa, meus irmãos, se você tem posse, boa condição financeira, mas a palavra de Deus, ela nos estimula a cuidar dos mais vulneráveis. O livro de Provérbios, então, ele enfatiza esse cuidado com os mais pobres, com aqueles que estão em situação social de vulnerabilidade. Diz Provérbios: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então, essa relação entre riqueza e pobreza não deve levar a gente a uma compreensão equivocada de superioridade de um sobre o outro, de uma classe social sobre a outra. Lembremos sempre que Deus não faz acepção de pessoas, sobretudo de classe social. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. E não fique pensando que Deus fez o rico para ser rico e o pobre para ser pobre. Há explicações na Bíblia para a origem da riqueza, mas também para a origem da pobreza. E muitas vezes nós, erroneamente, passamos por cima dessas mensagens bíblicas. Deus dá sabedoria e entendimento para ricos e pobres compreenderem a sua condição e para que possam lutar por direitos e dignidade. É isso que a Bíblia está preocupada. Quando ela trata da questão do cuidado com os pobres, é para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e tenham uma vida mais digna. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vida a ambos. Todos pertencem ao Senhor. Deus quer fazer uma obra em cada coração. Por essa razão, a riqueza obtida de forma gananciosa é sempre aquela condenável. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Agora, a integridade é uma virtude, como um antídoto contra toda forma de perversidade. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Gente, a pobreza, ela pode ter várias causas, e uma delas pode ser a falta de disciplina na vida financeira. Pode ser também a inveja, a ganância das pessoas. Provérbios diz isso: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso.
Diz também que o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Mas, acima de tudo, gente, o que a gente precisa entender, ser pobre não é uma escolha. Ninguém escolhe ser pobre. A pobreza não está ligada a uma escolha de vida. A pobreza é sempre resultado de condições sociais injustas. Apesar de reconhecer que existe o infortúnio, a preguiça, tudo isso que pode causar prejuízos para uma pessoa, para uma família, o livro de Provérbios entende que a principal, presta atenção, sublinha aí, por favor, a principal causa da pobreza são as condições sociais injustas que já existiam naquela época e ainda existe até os dias de hoje. Nunca se corrigiu esse problema das injustiças sociais. Quais são as causas das desigualdades sociais? Provérbios elenca algumas. A primeira causa é a falta de justiça social. Diz Provérbios: a lavoura do pobre produz alimento com fartura. E é interessante isso, o pobre trabalha, mas por falta de justiça, ele o perde. Ele não fica com alimento para ele. Falta de compaixão, uma sociedade que não é compassiva. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Também tem a opressão e a exploração. Existe? Claro que existe. Você vender sua força de trabalho por valores irrisórios, ridículos, enquanto o outro fatura muito mais com a sua produtividade. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O livro de Provérbios ensina também como se deve cuidar dos pobres. Como é que a gente faz para cuidar das pessoas mais pobres? Isso é independente da minha ideologia. Não estou falando aqui de comunismo, capitalismo, socialismo, não. Eu estou falando daquilo que a Bíblia ensina a gente a fazer para as pessoas mais pobres. Não tem a ver com ideologias econômicas e políticas atuais, porque não tinha isso naquela época. Mas eles se preocupavam com os mais pobres. Provérbios 22:16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Quem escreveu isso não foi um comunista, foi um sábio da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ser generoso e bondoso é uma atitude de sabedoria e de temor do Senhor. E isso sempre resulta em bênçãos para quem pratica. Diz Provérbios: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. É Provérbios quem está dizendo isso. É sabedoria para a vida, vinda da palavra de Deus. Por que é importante, então, a gente cuidar dos mais pobres? Anote aí, porque daqui por diante a gente tem uma responsabilidade de exercer o nosso cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Devemos cuidar como uma forma de servir a Deus. Cuidar dos mais pobres como uma forma de servir a Deus. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Cuidar dos mais pobres é ser generoso. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Cuidar dos mais pobres é combater a exploração e a opressão que estão em voga nos nossos dias atuais.
Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Cuidar dos mais pobres é ser bondoso, como glorificação a Deus. Ser bondoso é glorificar ao Senhor. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então, gente, o que está falando aqui? Não é errado desejar prosperidade financeira, estar bem economicamente. Isso não é um mal. Ao contrário, ela é necessária para uma vida de realização e bem-estar para todo mundo, até para os mais pobres, para que a gente possa ajudar as pessoas. Porém, a tão sonhada prosperidade vem de muita dedicação e esforço. Não é um milagre que acontece por acaso. Ela não se dá de uma forma automática, ela se dá de uma forma dinâmica, resultado do seu empenho. Eu queria anotar aqui alguns princípios para a prosperidade financeira. Tem um rabino brasileiro, eu não me lembro o nome dele, que ele faz palestras, ele tem vídeos, ele tem cursos que ele vende sobre os 5 passos da prosperidade financeira de Israel. Porque ele faz um levantamento desde lá do século XV, século XVI, na Europa, como que os judeus foram perseguidos, foram desterrados, foram até mesmo solapados em suas propriedades, em seus bens, e como que eles conseguiam se manter, se reerguer. E ele diz que o segredo estava em 5 lições, 5 princípios para lidar com a riqueza, com a questão financeira. Eu fiquei interessado nisso e procurei no livro de Provérbios se Provérbios tem esses princípios. E eu encontrei mais do que 5, eu encontrei 6 princípios para que a gente possa alcançar a prosperidade financeira. Eu vou fazer um desafio com você aqui. Eu e você vamos colocar em prática esses princípios na nossa vida. Vamos ver que resultado dá. Vamos ver se isso consegue melhorar um pouco a nossa condição financeira. Então vamos ver quais são esses princípios. Primeiro princípio, buscar sabedoria e entendimento. Você lê sobre finanças, você aprender a lidar com o mercado financeiro, com investimento, a economia, como você faz poupança, como você reduz seus gastos, como você equilibra suas contas. É buscar sabedoria e entendimento. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prosperará. Então, o primeiro passo para a prosperidade financeira é buscar sabedoria e entendimento, principalmente para lidar com as finanças. Segundo, compartilhar. Mas, Irênio, eu abrir mão daquilo que eu tenho para outro? Compartilhar é isso. Não, é uma coisa interessante. Quanto mais você compartilha, mais você pode obter. Diz a palavra de Deus lá em Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Princípio de Provérbios: compartilhar, ser generoso é sinônimo de riqueza. Se todos tiverem, todos nós seremos felizes. Se todos tiverem acesso aos mesmos bens que eu tenho, todos nós poderemos viver melhor. Terceiro, evite a ganância. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vender. Sabe aquele lavrador
ganancioso, que queima o tomate na lavoura para ele diminuir a oferta para o preço aumentar. Isso é uma injustiça tremenda. Isso é de uma perversidade sem fim. Eu já vi vídeos e filmes, reportagens de criadores de gado desperdiçando leite, jogando o leite fora para que tenha pouca oferta e ele possa aumentar o preço. Já fizeram isso com o café no Brasil. Já fizeram isso com tantos bens necessários e tanta gente passando fome e necessidade. Gente, isso é perverso demais. Então evite a ganância. Se você conseguiu ter uma boa lavoura, abençoe as pessoas. Se você produziu bem, abençoe as pessoas. Vida que segue, vamos prosperar todos juntos. Quarto, viva moderadamente. Vida mais simples. Para que ter um carro tão caro se você pode ter um carro mais simples para atender às suas necessidades? Para que morar em um lugar de altíssimo luxo se você pode viver moderadamente e em segurança em outros lugares, gastando bem menos? Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Poxa, por que o azeite, né? Logo o azeite tão gostoso, né? Mas é verdade isso, essa coisa do prazer, de você ficar degustando, eu quero ter cada vez melhor, cada vez mais completo, e paga fortunas por uma refeição. Gente, para que isso? Tem uma vida mais simples, uma vida mais moderada. Você precisa de bem menos para ser feliz. Quinto princípio, ter cuidado com a saúde e o bem-estar. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Interessante, o livro de Provérbios fala que é preciso ter esforço, ter trabalho, ter empenho, mas tenha bom senso, diz o livro de Provérbios. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. E é isso mesmo, dinheiro na mão é vendaval, dizia uma música popular brasileira. Dinheiro na mão é vendaval. E a gente precisa aprender que a gente saber lidar com ele, com o dinheiro, é para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. E, finalmente, ter o temor do Senhor, que esse é talvez o sexto princípio. Os 5 princípios estão ligados àquilo que eu falei sobre o tal rabino famoso que ensina sobre isso. Se você quiser, você pode procurar na internet. Mas esse sexto princípio é o de Provérbios, ter o temor do Senhor. E é importante que, se você ter o privilégio de conquistar a riqueza, tenha o temor do Senhor. Porque diz o provérbio, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Esse princípio é um princípio básico para a nossa vida financeira. Bom, gente, eu chego aqui a um momento crucial da nossa lição de hoje. O que eu faço com tanta informação? Eu faço uma oração. Essa oração que está no livro de Provérbios, que é a oração necessária diante desses ensinos sobre a riqueza. É uma oração singela, uma oração bastante profunda, que se encontra em Provérbios capítulo 30, versos de 7 a 9. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Segunda coisa, não me dês nem riqueza, nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão,
tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Que oração bonita, né? Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Gente, que lição, né? É uma lição bastante densa, pesada. Eu sei que é assim complicado para a gente falar dessa questão financeira, mas é necessário. A gente precisa disso para viver. Dinheiro é um assunto espiritual, dizia um grande líder evangélico brasileiro no passado. Eu escutava isso quando era criança, porque minha mãe ligava a rádio relógio e estava lá o religioso sempre falando: dinheiro é um assunto espiritual. E é verdade, é um assunto espiritual. Vamos aplicar essas lições em nossa vida. De nada adianta acumular muita riqueza em meio a tantos que nada têm. Uma sociedade desigual, injusta, é uma insegurança para todos. De nada adianta você ter muito numa sociedade que a grande maioria tem escassez. Essa sociedade injusta, ela é também perversa. E o que é uma sociedade injusta e perversa? É aquela em que pouquíssimos têm tanto e muitos sofrem com a escassez de recursos. Isso é uma vergonha para uma sociedade em que uma família não tem condições de dar educação e saúde para seus filhos, um teto para morar. Isso é uma vergonha. Uma sociedade que ainda enfrenta isso. É uma vergonha a gente saber que cerca de 60% da população brasileira ainda luta para conseguir meios de sustento, que vivem com valores irrisórios. É uma vergonha a sociedade, enquanto outros têm, às vezes, muito mais, sobrando e esbanjando, ostentando de maneira perversa para a vida de outros. Não importa qual seja a sua condição social, trabalhe para que você possa viver numa sociedade justa. Isso é importante, em que todos e todas tenham direitos e dignidades garantidos. Nós precisamos aprender a viver assim. É um aprendizado. Demora um pouquinho, porque a gente tem um passado aí de desigualdade muito grande. Tempo da escravidão, o Brasil então, né? Tempo da escravidão, tempo aí das leis trabalhistas que vêm sendo implantadas lentamente. Então, a gente tem uma história pela frente para lutar contra essas coisas. Mas vamos chegar lá. Eu acredito nisso. Eu acredito que ainda vamos viver numa sociedade onde todos e todas possam ter direitos iguais. Creio nisso, oro ao Senhor. E a mensagem que eu tenho para trazer nessa lição é exatamente isso. Por isso que eu deixei esse versículo para o final. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Amém? Precisamos orar, né? Precisamos colocar diante de Deus nossa vida para que essa realidade se concretize entre nós. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição. Muito obrigado por tua bênção e tua graça. E que o Senhor multiplique, ó Deus, a nossa capacidade de poder administrar os recursos que o Senhor nos tem abençoado para conquistar. E que eles sejam instrumentos em tuas mãos para abençoar a vida das pessoas que mais amamos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, chegando ao final da nossa lição de hoje,
quero deixar um convite para você. Logo mais às 18h30, teremos a transmissão de mais uma mensagem da nossa campanha de 40 dias de amor. É a penúltima mensagem. E eu quero convidar você a refletir sobre essa questão tão importante que é a importância, que é o valor de amar. Como que o amor é essencial para a nossa vida como seres humanos. Por isso que Jesus nos chamou para segui-lo, para que nós possamos aprender a amar como um valor essencial para a vida. Hoje às 18h30 em nosso canal. A nossa atividade é virtual hoje, online. Então, meu irmão, minha irmã, reúne a família aí na sala, vamos assistir na TV. Se quiser, mande uma foto para a gente de como foi o seu culto em casa e nós vamos adorar ao Senhor juntos. Deus o abençoe, Deus a abençoe, que você tenha um domingo de paz na presença do Senhor.